Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, compondo a mesa, temos nosso irmão Marcos Campos, eu, Francisco de Assis, nosso palestrante Francisco Salles. E hoje a palestra é Reconcilia-se com o seu adversário. Reconciliar-se com o seu adversário. Antes da gente começar a nossa palestra, convidar nosso irmão Francisco Martins também, para compor aqui o trio, né? Os três Francisco. Vai fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Bom dia. Que todos se sintam abraçados pelo amor divino que está dentro de cada um de nós. Reconcilie-se consigo, com você mesmo, vendo as suas faltas e reconhecendo os seus compromissos com o divino Evangelho de Jesus, trazendo a cada um o conforto do amor interior, eu diria a boa vontade de servir. Essa boa vontade nós escondemos, mas vamos colocar a nossa boa vontade além da nossa imaginação, atingir o cúmulo, mas chegar até o final sem fraquejar. Que Jesus nos abençoe, nos coloque em cada um o seu amor, renovando e nos trazendo ao encontro com a nossa própria sombra e reconciliando com tudo, com esse amor, com essa devoção de paz. Que Jesus nos abençoe e vossa Mãe Santíssima nos acolha a cada um. Graças a Deus. Convido agora o nosso irmão Marcos Campos para ele ler o Minuto de Sabedoria. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários, para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Graças a Deus. Vou ler agora um pouco do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, do capítulo 10, e o subtítulo, também enfatizando o tema de hoje, né? Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último álbum. São Mateus 5, 25 e 26. A prática do perdão e na do bem em geral, mas com efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal seja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente e atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, aqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso
são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o seu próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer pelo motivo de disserções toda causa fundada de animosidade ulterior por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo. Pode-se fazer um amigo no outro, pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda, reconcilia-se o mais depressa com seu adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas é evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse, enquanto não houver despago até o último órgão, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Graças a Deus. Passar agora a palavra para o nosso irmão Francisco Salles para falar um pouco, aprofundar mais, né, sobre esse tema. Fique à vontade. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita, desta feita no Grupo Espírita Os Irmãos em Cristo, na qual me foi incumbida a tarefa de hoje falar sobre um tema de uma importância ímpar para a nossa caminhada, que é a reconciliação com os nossos adversários. Confesso de que essa situação nos é comum em nosso dia a dia. Por isso eu já inicio chamando a atenção para este tema que me tocou de forma profunda e objetiva, para que nesta manhã os ensinamentos de Jesus, através do seu Evangelho, possa nos alertar e nos conscientizar de como devemos agir e reagir de hoje em diante com relação à questão em foco. Fomos informados hoje, só para abrir os trabalhos, de que equipes umbralinas, ou seja, de anticristos, de criaturas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus, a nossa libertação, que são contrárias à nossa libertação espiritual, estão adentrando os nossos lares através das nossas dúvidas mais acentuadas. E com isso jogam nos casais a dúvida, a incerteza, levando muitas famílias a se dissolverem, muitos casais a se separarem por questões banais. E isso é fácil para eles, trabalhar justamente as nossas fraquezas. Quero com isso vos alertar que quando a dúvida bater à vossa porta, conversem com Deus,
Converse com Jesus. Converse com o seu consciente, que é Deus falando contigo através do teu consciente. De fato, nós temos 2 pontos essenciais, que é o nosso subconsciente e o nosso consciente. O nosso subconsciente tem a finalidade de trazer as experiências do passado. O nosso consciente do presente. Só que com uma diferença: o nosso consciente tem as 2 funções, as lembranças do passado e as do presente, porque hora por outra as nossas lembranças do passado vêm à tona, e é assim que nós reagimos. Quem aqui não se deparou ainda com uma criatura que as energias não se bateram? O nosso consciente trazendo lembranças do consciente e colocando à prova. Quem aqui não já se aproximou de alguém que daria R$1 bilhão para passar um dia conversando com aquela criatura? O nosso consciente trazendo o que nós realmente precisamos, que é o amor. E eu me remeto também a uma situação presente, que é a nossa obrigação enquanto os pais para com as nossas crianças, para com os nossos filhos. Como ontem nós comemoramos o dia dessas estrelinhas que Jesus colocou em nossos lares para nos iluminar, é de que nós temos como obrigação prepará-los para a vida. De que forma? Ensinando-os a amar. Existe uma outra corrente que diz que os nossos filhos devem ser tementes a Deus. Se esse temente a Deus está no sentido de amar a Deus, está correto. Porque nós não devemos ser tementes a Deus, nós devemos ser amorosos para com Ele e o tê-lo acima de todas as coisas. Porque quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja qual foi a primeira colocação: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós devemos passar para os nossos filhos terem amor para com Deus e para consigo mesmos, porque todo aquele que carrega esse amor, o mal não lhe atinge. Aquele amiguinho que for lhe oferecer algo errado, logo ele vai lembrar que isso não serve para ele, porque é contrária à lei de Deus. Então nós devemos preparar os nossos filhos para o amor, para quando o mal se aproximar, eles terem força suficiente e esse mal não lhes atingir. Então vamos ao que nos interessa. Eu quero iniciar, dita essas informações, que eu preferi dar início com elas, para que todos nós nos preparemos para o amanhã, como o próprio Evangelho hoje nos fala. Eu falo de uma frase de Bezerra de Menezes, que ele diz assim: meus filhos, o tempo urge. O tempo urge. Se não puderes amar, ao menos perdoa. Ao menos perdoai. E se perdoar for difícil, ao menos desculpa. Desculpa. Porque há alguma coisa é preciso que seja feita para que nós possamos nos libertar das algemas do mal. Infelizmente,
nós ainda estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Obviamente adequado a espíritos como nós em evolução, aonde o mal ainda sobrepõe ao bem. Mas logo, num período não muito distante, nós estaremos ultrapassando essa fase, vencendo essa fase de prova e expiação e passando para um mundo regenerado. E como eu costumo dizer em minhas palestras, somente os fortes são capazes de perdoar e amar. Lembrem disso. Somente os fortes são capazes de perdoar e amar. Que são duas leis essenciais à nossa evolução. O fraco não é capaz de perdoar, menos ainda de amar. Por isso nós precisamos nos fortalecer no Evangelho do Cristo, no amor de Deus. No amor de Deus. Ou nós vamos nos fortalecer agora, ou vamos continuar carregando esses fardos dolorosos e complicados que nós ora carregamos, tudo por conta da nossa fraqueza, tudo por conta da nossa fraqueza espiritual. Existe um ditado aqui no sertão que eu discordo, porque quando alguém fraqueja, diz que fraquejou porque a carne é fraca. Não existe carne fraca, meus filhos. Existe espírito fraco, espírito vicioso. E nós precisamos, desde já, combater esses vícios, combater essa fraqueza, para que nos tornemos fortes e assim podemos perdoar verdadeiramente e amar verdadeiramente. Passa, meu irmão. Como foi dito no início, reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário. Ou seja, com aquele que estamos a caminho. Se nós pudéssemos fazer uma observação mais precisa, aqueles que se encontram em nosso lar, aqueles que se encontram em nossos lares, não são só amigos, também são adversários. Ou eles estão nos cobrando, ou nós estamos cobrando a eles. Ou são devedores, ou são cobradores. E aí vocês podem me indagar: por que é que Deus fez isso? Não foi Deus quem fez isso. Foi você que pediu para nascer naquele lar e para receber aquelas criaturas às quais você é devedor ou cobrador, para se ajustarem perante as leis divinas. Só isso. Chico já deixou bem claro quando ele nos afirma que ninguém erra de endereço, justamente baseado nessa realidade. Quando aqui no Evangelho, no finalzinho, disse que não sairás de lá até que tenha pago até o último óbolo ou até o último centil, ele está falando disso. Enquanto nós não nos ajustarmos com as leis divinas, a qual somos ainda devedores, nós não vamos deixar de reencarnar aqui na Terra. Nós não vamos alçar voo para um mundo mais feliz. Não vamos, porque somos devedores da lei. E enquanto devedores da lei, voltamos para pagar. E aí ele prossegue. Então, só para concluir essa questão, aqueles amigos ou companheiros que estão conosco, praticando o perdão, sendo mais maleáveis. Gente, não dá para a gente viver mais num lar com o coração petrificado, com o coração endurecido. Não dá, gente. Nós não somos donos da verdade. Só Deus é dono da verdade.
Nós não somos donos do poder. Somente Deus é dono de todo o poder, de toda a glória. Nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas dificuldades e aceitar a opinião do outro, que muitas vezes está nos cobrando algo que nós não conseguimos perceber, porque a maioria de nós se acha o certinho, se acha o perfeito e continua errando. Que certinho é esse, que perfeito é esse que continua cometendo os mesmos erros? É aquela frase que Jesus falou: tu vês um argueiro no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu. Precisamos ver primeiro a nós, para depois ver o outro. Porque se não for assim, nós nunca vamos trabalhar o perdão, nós nunca vamos trabalhar a benevolência, nós nunca vamos trabalhar esse amor que nós tanto necessitamos, gente. Isso é bastante sério. Precisamos reconhecer as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos erros, porque é agora ou nunca. Nós vamos ficar indo, voltando, passando pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas. Quanto tempo? Quanto tempo nós vamos perder? Segundo Divaldo, nós temos em média 500 encarnações e ainda estamos aqui levando peia todo dia. Quando é que vamos deixar de ser masoquistas? Quando tomarmos a decisão de sermos seres melhores, de quando for preciso baixar a guarda e dizer: me perdoe, eu não vou cometer mais esse erro, eu prometo. Enquanto estáis com Ele a caminho, ou seja, enquanto estiverem vivos, enquanto estiverem na caminhada, essa é a hora. Porque, gente, a querela de hoje passa para o amanhã, sai dessa vida e vai para a vida espiritual. Ela continua. Ah, porque a morte vai zerar tudo. A morte não zera nada. Morte não zera nada. Tudo você leva para lá, menos o material. Tudo que eu estou falando de ações espirituais, de ações morais, tudo é o que nós vamos realmente levar, de bom ou de ruim. Não adianta se esquivar disso, porque é fato. Não dá para a gente negar isso. Não dá, meus filhos. Quem leva ódio daqui, leva para lá. Agora, quem leva amor daqui também, viverá o amor lá. E ainda tem um detalhe: não pensem que os bonzinhos vão ficar junto com os odientos lá, não. Quem leva amor vai para juntos do que levam amor. Quem leva ódio desce para juntos do que tem ódio. É fato. É a separação que Jesus falou: o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Acabou. Não se enganem. Querem ficar juntos dos que têm amor? Aprendam a amar. Aprendam a ser bons. Que aprendamos a ser homens de bem, a praticar a lei de amor em todas as situações, todas, não apenas aqui no centro. E quando eu digo isso, eu estou dizendo primeiro para mim, porque eu sou tão necessitado quanto todos vós. E ele prossegue: a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, que são a nossa consciência. Esse ministro da justiça é esse Deus que habita em nós. É a nossa consciência, meus filhos. Ninguém mais é conhecedor do que nós dos nossos erros. Ninguém. Assim também como dos nossos acertos, das nossas virtudes. Ninguém. Então essa consciência é Deus que habita em nós. Eu desafio que alguém aqui que vai fazer algo errado, que não acenda uma luzinha vermelha dizendo: pensa direito, isso está certo, não, isso está errado. Eu desafio, porque é Deus nos alertando para não errarmos. Mas como nós ainda somos teimosos, ainda somos egoístas, a gente ainda erra.
Mas vamos lá. E que não sejais metido em prisão, ou seja, não tenha que voltar de novo na mesma situação e continuar sofrendo as mesmas dores, as mesmas decepções. E basta o que nós estamos passando hoje, meus irmãos. Eu quero uma vida melhor para amanhã. Eu quero ser mais feliz amanhã. Quem é que não quer? E eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Assim registrou Mateus no capítulo 5, nos versículos 25 e 26. Pode passar. Não podemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. O que é que ele está dizendo com isso? A criatura me machucou, me caluniou, me prejudicou de uma forma muito cruel, muito dura. Mas cabe a mim perdoar. Cabe a mim compreender que o devedor é ele, não sou eu. Eu é que tenho que me reconciliar. Porque, gente, só quem sofre de fato é quem não perdoa. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, você gera ressentimento, você gera desejo de vingança, você gera energia negativa, você gera sede de vingança, você gera ódio contra aquela pessoa. E como nós sabemos que o amor e o ódio andam juntos, andam coladinhos, é só a gente fazer isso. Ama, de repente, odeia. Ama, odeia. Ama, odeia. Esse é o nosso dia a dia. Então é preciso que nós tenhamos consciência de que, para que o amor habite de verdade o nosso ser, é preciso nos mantermos no amor. E não consegue se amar sem perdoar. Não consegue ser feliz envolvido com ressentimentos negativos. E isso ainda traz uma outra consequência, irmão Chico, que são os adoecimentos que nós causamos ao nosso corpo físico. Porque quando eu não perdoo, que eu estou gerando energias negativas para com o meu irmão, o primeiro a ser prejudicado sou eu, porque eu vou transformar meus hormônios, minhas energias positivas em negativas. E essas energias negativas vão causar em meu corpo uma série de problemas, inclusive o desenvolvimento de cânceres. Porque todo ser humano carrega células propensas ao desenvolvimento do câncer. E esse câncer só será desenvolvido em duas situações: provocadas pelos meus ressentimentos, pelas minhas energias negativas, digo já provas científicas, ou se for kármico. Primeira situação: se eu não perdoo, eu vou acumulando ressentimentos, vou acumulando essas energias perversas, e elas vão fazendo com que as minhas células se enfraqueçam de tal forma que o câncer se aloje. E aí, existem dois pesquisadores de nome e renome que
estão estudando essas situações. Uma tem 20 mil pacientes com vários tipos de cânceres. E ele começou a trabalhar com esses pacientes a questão do perdão. E todos os que aceitaram trabalhar o perdão e perdoar verdadeiramente, se curaram. A outra, que é uma psicóloga, doutora em psicologia americana, que eu também a sigo, só com 2 mil pacientes. Também a resposta foi a mesma. Os pacientes que aceitaram trabalhar o perdão tiveram cura. Os que não, já foram a óbito. Estou comprovando que o perdão é uma lei da vida, de que o câncer está relacionado aos nossos sentimentos, principalmente a falta de perdão e de amor. Olha que interessante o que a ciência está nos trazendo para que a gente aprenda desde ontem a perdoar e amar mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante. Tá? Então vamos lá. Eu já volto a essa questão. Então, de acordo com o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, diz que os nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. Porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. O que nós estamos colhendo hoje são as sementes que nós plantamos ontem. Isso é fato. Nós estamos colhendo hoje as sementes, ou fruto das sementes que nós plantamos ontem. Porque eu vos afirmo que nós somos hoje o que fomos ontem e seremos amanhã o que formos hoje. Então, eis a necessidade de nos tornarmos melhores cristãos hoje, para que amanhã possamos sim gozar das benesses que o bom cristão merece. E quando nos reconciliarmos com os nossos opositores, com os nossos adversários íntimos, como os apegos, os vícios, as paixões, principalmente as paixões desenfreadas, atingiremos paz e tranquilidade de espírito. Passos para o perdão. Vamos aprender a perdoar, né? Então, no livro Mensageiros, há o relato de um enfermeiro vítima X, paciente, que é o algoz, nos dando sua experiência. Então, no primeiro momento, aproximava-se-me deste enfermeiro como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa, mais tarde adquiri entendimento, em seguida senti piedade daquele que me ofendeu, logo após experimentei simpatia e presentemente conquistei a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. E é isso que nós devemos fazer. Pode passar. Sim. Inimigos formam mestres. Isso que Oscar Schmidt, que todos conhecem, o grandão do vôlei, nos afirmou é muito forte, por isso que eu trouxe. Porque ele disse assim, que antes de revidar ataques, pense no que você pode aprender com o seu inimigo. Muitas vezes, meus filhos, onde nós vemos o mal, não é o mal, é um grande bem. E todos os conflitos a que nós somos envolvidos, Yuri, lembrem do que eu estou dizendo, todos os conflitos de que nós nos envolvemos ao longo da nossa caminhada nos traz
aprendizado. Nos deixa experiência importante para a nossa vida. Todos, sem exceção. Aquele marido cobrador, aquela mulher que cobra incessantemente do marido, tem um sentido muito bom, que é justamente essa corrigenda. É justamente essa corrigenda. Ninguém vai cobrar algo de você sem que goste de você. Lembrem do que eu estou afirmando. Quando alguém tirar um pouquinho do seu tempo para te apontar, para mostrar o teu erro, é porque ele gosta de você. Ele quer ver você melhor. E nós ainda somos tão ignorantes que ainda reclamamos dessa criatura, ao invés de agradecer. Eu confesso a vocês que eu mudei esse jeito de ser. Quando alguém aponta meu erro, eu agradeço. Eu não reclamo mais. Porque o que seria de mim se continuasse ignorante pelo resto da vida, que não tivesse esses seres maravilhosos que apontam meus erros? Nunca iria crescer, gente. Porque nós sempre achamos os certinhos, sempre achamos os tais, e na verdade nós somos tão pequeninos, que só Deus o sabe o quanto nós ainda somos pequeninos. Certa vez, um jovem cheio de vida se achava o tal diante dos colegas porque tinha dinheiro e beleza. Mas, num acidente de moto, se quebrou todo. Ficou por um tempo em cima de uma cama. E depois numa cadeira de rodas. E somente aí ele percebeu da sua pequenez. Porque quem era o tal, quem era o poderoso, de repente dependeu de tudo daqueles que lhe rodeavam. Então vocês vejam que de repente nós estamos os tais, do nada, os quais. Estava esbanjando força, beleza, poder financeiro, e de uma hora para outra, nada disso serviu. Ficou em cima de uma cama por meses, depois numa cadeira de rodas por um ano. E se nós observarmos isso, foi justamente para que ele se colocasse no seu lugar e não se sentisse nem maior, nem mais belo, nem mais importante que ninguém. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é para esse despertar. O respeito ao outro, o amor a Deus, que só Ele pode todas as coisas. Só Ele é onipotente. Só Ele. E aí ele continua assim: eles não existem por acaso. Eles estão aí para trazer-nos lições em linhas tortas, embora nem saibam disso. Você veja que muitas vezes os nossos adversários, os nossos contrários, estão trazendo ensinamentos ímpares para a nossa vida. E cabe a nós usar da inteligência e usar para o nosso bem esses ensinamentos. Então, as adversidades ensinam, fortalecem e nos mostram novas oportunidades. Aproveitando que certa vez um pai muito amoroso, que ficou viúvo ainda muito jovem, com 2 filhos, mas ele, o tanto amor que tinha, ensinou a esses 2 filhos a se amarem de verdade, como 2 irmãos, e os preparou para quando ele partisse, toda aquela sua riqueza
continuasse sendo dividida igualmente. Um dia ele partiu. Eles choraram muito porque perderam a sua pilastra número 2. E por anos continuaram, tudo juntos. Decidiam onde plantar, que quantidade plantar, a quem vender, quando vender, o que deveria investir na propriedade. Continuaram dividindo tudo por alguns anos. Até que um dia, o irmão mais velho deixou o amor se transformar em ódio. Porque o seu irmão mais jovem fez um negócio promissor e ele não admitiu que o seu irmão mais novo fosse mais inteligente que ele, fosse capaz de fazer um negócio mais rentoso do que ele. E aí se encolarizou contra seu irmão mais novo, que morava, a propriedade era dividida por um rio. O irmão mais velho morava do outro lado e o irmão mais novo do lado de cá. E aí a primeira coisa que o irmão mais velho fez foi proibi-lo de passar para o lado dele. O orgulho foi tamanho que ele já dividiu logo, de imediato. E se entregou de sangue a fogo, como a gente fala aqui no sertão. Até que um dia, um senhor muito sábio apareceu na propriedade do irmão mais novo. E disse que era carpinteiro e que queria trabalhar para ele porque precisava de um dinheiro para comprar alimentos para a sua família. E aí ele disse: olha, eu não tenho muita coisa para fazer porque eu também não tenho muito dinheiro, mas eu tenho uma quantidade de dinheiro e o que eu quero fazer aqui é um curral moderno, todo de tábua, com tudo que manda o figurino. Aí ele disse: eu faço por tanto. Combinaram o preço. Apenas me mostra as madeiras e o local. Aí ele disse: tá bom, eu vou mostrar, mas eu preciso viajar a tal lugar porque eu fechei uns negócios e eu preciso resolvê-los. O carpinteiro ficou e ele viajou. No outro dia, logo cedo, o carpinteiro viu a necessidade de construir uma ponte e trocou o curral por uma ponte. Passa aí, vê se tu consegue mostrar a ponte. Vai passando, eu não sei, eu acho que é lá já para o final. Aí. Até que, durante 2 semanas, ele construiu a ponte que ligava uma propriedade à outra, que eles nunca pensaram nisso. Quando o irmão mais jovem voltou, lhe deu o dinheiro combinado e o carpinteiro foi embora. Mas antes dele ir embora, meus irmãos, ele fez questão de ser o primeiro a atravessar a ponte para o outro lado e levou pelo braço o irmão mais novo. O irmão mais velho, que naquele momento se aproximou da ponte, quis reclamar, mas foi tomado de emoção, o abraçou e o disse: me perdoe, meu irmão, eu sabia que você sempre me amou, eu sabia que você ia perdoar a minha ignorância. Se abraçaram e voltaram
a ser verdadeiros irmãos novamente. E eu trago esse exemplo para mostrar para a gente de que nós não devemos destruir pontes, nós devemos construir pontes. Nós devemos nos ligar às pessoas não pelo ódio, mas pelo amor. Nunca se esqueçam disso. Que nas nossas vidas sejam construídas pontes. Deixa eu ver se eu já... Passa aí depois da ponte. Causas comuns para o pecado e vigilância. Muitas das vezes nós estamos tão ligados ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano, que nós não nos preocupamos em vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Uso inadequado da palavra. Saibam de uma coisa: palavra dita não volta atrás. Nós temos 2 ouvidos e uma só boca para ouvir mais e falar menos. Porque quem muito fala, muito erra. Já existe esse ditado. Vamos pesar, meus filhos, as palavras antes de falar. Porque nós temos o hábito de falar sem pensar. E quando nós falamos sem pensar, nos comprometemos também sem pensar. Porque palavra dita não volta atrás. Compromissos não saudados. Bom, não vamos prometer nada que nós não possamos cumprir. Vamos ter cuidado. Se você disser a alguém que vai fazer algo, que o faça. Se você disser a alguém que o ama, pense direito se você realmente o ama. Porque a palavra já ficou escrita no grande gravador que é o universo. E mais tarde alguém vai cobrar. Você não disse que me amava? Que amor é esse? Não deixe. Busca das sensações. Quando ele fala de sensações, nós estamos falando de desregramentos. Essas sensações são encontradas nos vícios, nos desregramentos. Elas não são necessárias para a nossa vida. Isso que nós estamos adquirindo hoje, que é o alimento espiritual, ele é necessário para a nossa vida, sim. E como é? Mas os vícios não. Os vícios só nos degenera, só nos destrói. Não traz nada de bom. Além de nos comprometer perante as leis divinas. E os pecados capitais, né? Que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, falsidade e por aí vai. Tá bom? Então vamos só concluir com essa frase aqui. Porque o tempo já foi. Eu não posso ultrapassar, porque todo mundo tem compromisso, né? Inclusive eu. Que ele diz: humilhemo-nos. Se for preciso nos humilhar, humilhemos. Quem somos nós? Nós somos melhores do que alguém? Em quê? No quê? Quando? Onde? Se somos todos filhos de um mesmo Pai, se corre nas nossas veias o sangue vermelho, ninguém tem sangue azul. A química do sangue do branco não é diferente do negro, ou do indígena, ou de quem quer que seja. É o mesmo sangue. São as mesmas células, as mesmas hemácias. Não há diferença. Renunciemos à nossa personalidade. A maioria de nós ainda tem o que chamamos aqui de personalidade forte. Não é assim que vocês falam? Personalidade forte, para não dizer brutalidade, ignorância, prepotência. Que possamos refletir sobre isso. É muito mais humano, meus irmãos, amanhecer o dia e dizer ao outro: bom dia, meu bem.
Bom dia, meu amor. Vocês, mulheres, que dizem bom dia, meu bebê. Não é que vocês têm esse costume? Isso é muito salutar, gente. Isso para nós homens é um banho de amor. Aperta mais esse laço para com vocês. Vocês nos trazem para junto de vocês, com palavras de amor, com palavras carinhosas. Não tenham vergonha de fazer isso. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ah, mas ele disse isso e isso comigo. O problema dele. Não te atingiu em nada. Você não é. Não te atingiu. Nós somos nós e acabou. Somos nós que vamos prestar contas a Deus. Não é o outro. Nós. Culpemos-nos antes de culparmos o próximo e suportemos as injunções do destino sem reclamações. Tá? É o que eu disse no início. Quando alguém apontar o nosso erro, vamos ter a dignidade, a humildade e a simplicidade de reconhecer o nosso erro. É para o nosso bem, é para a nossa evolução. Não é que ele esteja querendo ser melhor, mais certo, mais correto que nós. Avalie-se antes de avaliar o outro. Julgue-se antes de julgar o outro. Então estes são os verdadeiros exercícios do perdão incondicional ensinado por Jesus, os que realmente pertencem à nossa alma para a subida pedregosa nos horizontes da perfeição do ser. Que Jesus nos abençoe. Chega, Marquinhos, ele falou por aí. Tem? Eu para transferir aqui para vocês enquanto ele tinha ido ali fazer o atendimento. Dando continuidade, né? Agora já estamos bem perto do fim do nosso trabalho de hoje. A palestra já terminou. Vamos fazer uma prece para concluir a palestra. E logo após, peço a todos que em silêncio e aos poucos façam uma fila para a sala do passe. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos aos céus e rogar a Deus, nosso Criador, que o Senhor nos abençoe, Senhor, no dia de hoje, nos proteja e nos guie, que o Senhor nos conduza, cada um de nós, a nossa casa, em proteção, que nos livre de mal, que nos proteja, nos abençoe, cure nossas feridas e nos dê o alento que nós precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a nossa fila aos poucos, né? Não precisa levantar todos.